Segundo o Tzolk'in, o selo da noite é aquele que traz a abundância, quando executamos a ação de sonhar, para alcançarmos a intuição. Quando nós rebatemos o selo da noite para o arcano maior do tarô, que corresponde, a gente encontra a lua. A lua é um portal de passagem do inconsciente para o consciente. E dentro do nosso arquétipo humano fala exatamente das nossas sombras, ou seja, sem atravessar o portal das sombras, nós não nos tornaremos conscientes do nosso conteúdo intuitivo que virá a nós através da ação de sonhar, trazendo abundância para as nossas vidas. Então, bora aprender como reconhecer as nossas sombras, porque se são sombras, estão escondidas de nós, não é à toa. Alguma coisa nós fizemos para deixá-las ali no porão. E como lidar com elas para gerar a abundância verdadeira na nossa vida é o que você vai ver nesse vídeo. E chegamos, então, nesse momento lindo de resolvermos de uma vez por todas como acionar o processo da abundância, né? Eu acho que quem está aqui seguindo o canal já sabe que tudo é um processo. E por ser um processo, a gente tem passos a seguir. E esses passos, eles serão tão mais produtivos e com resultado, quanto mais nós mantivermos a direção certa. E a direção da abundância é atravessar as nossas próprias sombras. Elas é que são as crenças limitantes, as experiências emocionais do passado, que insistem em se manter nas sombras, porém, mandando seus recadinhos. Então, veja bem. Como reconhecer as nossas sombras? Passo 1. Sempre que você se sentir injustiçada, traída e, de alguma forma, vítima de uma situação ou de uma circunstância, aí está uma super sombra. Mas como assim, Cláudia? É óbvio que dentro de uma situação XPTO, você é vítima. A pessoa tomou uma atitude antiética com você. A pessoa foi violenta, foi agressiva. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que a gente não deva tomar as providências necessárias com relação à agressividade ou à violência do outro. Uma coisa é a situação que se apresenta na nossa vida e que a gente tem que desenrolar ali e agora. Nenhuma atitude agressiva ou violenta vai esperar você parar para meditar e refletir sobre a ética daquela circunstância. Não é isso. Mas a situação se apresentou, a gente, desenrola aquela situação da melhor maneira possível, é um boletim de ocorrência, é uma ADR necessária, enfim, essa parte a gente já sabe. Agora, perceba que se você está na cadeira da vítima, isso é uma sombra sua manifestada no algoz que o outro está devolvendo para você. E aí, reconhecida a sombra, tá bom, o que fazer com ela? Primeiro, elimine esse julgamento de injustiça, de traição, de pobrezinha de mim. Porque se isso aconteceu com você, em alguma instância a sua frequência vibracional ressonou com esse tipo de pessoa, de circunstância e de retorno energético. Então, saímos do lugar de vítima. Porém, às vezes, a situação é tão óbvia que você vê como vítima da história que se você eliminar o julgamento, você fica assim, estatelada, né? Tá, mas então, esse é um momento muito importante. O momento do impacto de assumir a responsabilidade sobre o que está acontecendo com você é muito importante. 50% dessa importância desse momento do impacto se dá ao fato de a gente estar estreando esse tipo de ação consciente.
Porque esse momento do impacto é o momento em que você está tomando consciência do seu próprio campo energético. Você fala, cara, isso está no meu campo, então? Então, ter esse tipo de experiência, de vivência, com tamanha injustiça, com tamanha falta de ética, que no meu caso é o que é o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo agora uma situação que eu falo, gente, mas que falta de ética. Porém, expanda sua consciência sobre os seus processos, de como você, de alguma forma, atraiu isso para você e assuma a responsabilidade sobre isso. Porque quando nós não damos conta da nossa sombra, essa sombra age por nós, através de nós, dando carga afetiva ao que a gente pensa, sente, quer e faz, e nós então vamos atrair a ação do outro. E o outro faz o grande favor de ser esse projetor das nossas próprias sombras. Então, dito isso, né, tomadas as devidas providências com relação às circunstâncias dadas da realidade, a gente começa então o nosso processo de entender o que isso está revelando para nós das nossas sombras. Muito bem. Isso tudo se passando agora nessa onda encantada da noite. Então, o nosso tema é esse agora porque nós estamos atravessando a onda encantada da noite. Então, nós estamos recebendo essa informação do tempo. Olha, é tempo de, primeiro, a ação de sonhar. Porque a ação de sonhar traz o poder da abundância que chega à essência da intuição. Ou seja, nós vamos tanto mais ser abundantes na nossa vida de coisas, de oportunidades positivas, de retornos positivos e prósperos na nossa vida, tanto mais nós formos capazes de sonhar com a abundância para acessar a nossa intuição. Tudo bem, isso tudo é muito lindo, né? Que bom se fosse só isso. Porém, há o lado negativo da noite. Mas o lado negativo da noite não se manifesta na galáxia, porque o pulso galáctico, ele é uno. O pulso sai da nossa galáxia, do centro da nossa galáxia, de uma vez só. Quando chega aqui no nosso planeta Terra, é que ele se desdobra em 13 tons. Por isso, aqui no planeta Terra, a gente tem 13 luas. 13 voltas da Lua em torno da Terra, enquanto a Terra dá uma volta inteira em torno do Sol. Então, a nossa organização temporal se dá em 13 tons. Muito bem, então, quando se desdobra em 13 tons aqui, nós temos um segundo desdobramento que é na nossa psique, principalmente a nossa psique vendida para esse tempo 1260, que nos achata, né? Aí eu recomendo a você agora a assistir o vídeo, que eu vou botar o card aqui. Ele tem a capa falando 13ª lua, a saída da matriz. Eu não me lembro exatamente o título dele agora, mas eu faço questão de botar o card aqui em cima para você assistir depois, para você entender o que é esse achatamento da nossa mente no 1260, que faz com que a gente não seja criativo, faz com que a gente não veja a solução em casos exatamente como esse, que você se sente como vítima, aponta o dedo para o outro e não sabe encontrar sua responsabilidade nisso. E aí, se o outro fica como esse depositário da maldade ou do sofrimento, da dor que ele lhe causa, você, como não pode controlar o outro, como não pode dominar o outro, como não pode mudar o outro, fica escrava dessa dor. E não é isso que traz abundância e não é isso que nos abre a nossa intuição. Então, para resolver essa questão da dualidade, que é onde nós habitamos com essa nossa psique, nessa realidade 3D, é que entram os arcanos maiores do tarô esclarecendo num grau psicológico de como podemos lidar com isso. E o arcano maior do tarô, que corresponde ao selo da noite, é o arcano maior da lua. E o arcano maior da lua é um portal de passagem. De passagem entre o quê? Entre o nosso inconsciente para o nosso consciente. E veja, no arcano maior da Lua, nós temos do lado inconsciente dela a estrela, que é exatamente o nosso sonho de vida. E do lado direito da Lua é o Sol, que é exatamente a nossa abundância, quando nós
começamos finalmente a nos amar, a confiarmos em nós mesmos, a acessarmos os nossos recursos internos, a ter autoconfiança para colocar os nossos projetos na realidade 3D com absoluta fé de sucesso e competência. É o que corresponde também ao momento que a gente está atravessando o signo de Leão, a constelação de Leão, quando a gente está super confiante, está com o ego forte para colocar o projeto e com a certeza de que nada nem ninguém vai me impedir de ser feliz, de ter sucesso na minha empreitada. Por quê? Não porque eu vou sair derrubando todo mundo na minha frente, mas porque eu não vou fazer isso dependendo de ninguém. Eu vou fazer isso acreditando e dependendo dos meus próprios recursos internos. E esses recursos internos é que exigem essa passagem pela Lua, portal de passagem. A Lua, nossas sombras. A Lua são as nossas próprias sombras, aquilo que a gente jogou para o nosso inconsciente porque não pôde dar conta até agora. Mas agora, na onda encantada da noite, podemos olhar com maior consciência disso, porque o tempo está informando que é tempo. É tempo de atravessar essa noite. Então, ponto 1, se você está nessa cadeira de vítima, toma as providências necessárias na 3D, mas receba a seguinte informação. Foi você que criou isso. As criaturas da noite são criaturas minhas. Daí dá um impacto danado. Por quê? Primeira situação, suspenda o julgamento, né? Tomou as providências necessárias, mas suspende o julgamento, porque não vai adiantar você dizer que é óbvio que a pessoa está errada, que é óbvio que é óbvio, mas o que está no inconsciente desafia o óbvio. Então, quando você suspende o julgamento, dá aquele impacto assim, né? Você fica meio que assim, tá, mas então o que que eu faço? Esse momento, olha, segundo momento importante, esse momento é muito importante. É ficar impactado, é ficar sem saber o que fazer, sim. É ficar sem saber onde ir, sim. É ficar no limbo, sim. É ficar ali no pântano que a carta da lua representa. Fica, suporta os pés na lama. Suporta os pés na sua própria lama. Fica mesmo sem ver saída. É isso. É isso, é ficar ali assim, estatelada. E depois de um tempo, vem a luz. Sustente-se na escuridão. A luz é uma resposta que é só sua. Novos insights, uma nova percepção das oportunidades na sua vida, uma nova percepção de si mesma. Não espere a resposta fora de você. Confia na tua voz interior. Confia na tua intuição.